Agora a gente vai falar ao vivo com o Thiago Carvalho. O Thiago está na delegacia da Polícia Civil acompanhando a coletiva de imprensa sobre a conclusão do inquérito daquele caso da paciente que morreu durante um procedimento estético aqui em Divinópolis. A Polícia Civil concluiu o que exatamente, Thiago? Pois é, Ricardo, bom dia para você, bom dia a todos. A coletiva está acontecendo, acabou agora há pouco, né? A coletiva de imprensa da Polícia Civil sobre esse caso, que chamou muita atenção. Aconteceu no mês de maio, né? De uma paciente que morreu após um procedimento numa clínica estética. Está aqui comigo o delegado ficou à frente dessas investigações, responsável pela investigação, doutor Marcelo Nunes, para falar sobre isso. Doutor, no caso, o que a Polícia Civil, concluindo o inquérito, aponta é que houve um homicídio doloso por parte da biomédica Lorena Marcondes? Com certeza, sem sombra de dúvida. Nós vamos indiciá-la pelo homicídio doloso com dolo eventual, né, quando ela assume o risco de cometer o resultado com as qualificadoras, né, do motivo torpe, porque ela só visava lucro, não preocupava com os pacientes, e pela traição, porque ela cometia abuso de confiança nos seus pacientes, enganava eles. Ela estava fazendo cirurgias de grande porte. Ela não é habilitada, ela não é médica, o local não tem condição nenhuma para ser realizada esse tipo de cirurgia, é proibido e mesmo assim ela realizava. Por isso ela assumiu o risco e deve responder pelo homicídio doloso. O que chamou a atenção da Polícia Civil foi a falta também de equipamentos para a realização de procedimentos simples e inclusive o fato de ter encontrado substâncias, produtos que não poderiam nem estar lá. Exatamente, né? Estava ali funcionando um mini centro cirúrgico sem a mínima condição, não tinha nem sequer um aparelho de medição de pressão. Quando a vítima lá entrou em choque, nem parada, eles não tinham nenhum aparelho para monitorar a pressão. Medicamentos proibidos, como o chamado PMMA, eles são usados para fazer preenchimentos. Nós encontramos diluído em soro no material que seria usado para eles, que eles tentaram esconder. Lidocaína demais, né? Muito soro anestésico no local, ou seja, ali estavam acontecendo cirurgias mesmo. Como é que fica a situação de quem trabalhava com ela? Porque a suspeita, né, o inquérito aponta que os funcionários teriam ajudado a esconder provas, ocultar provas que mostravam o exercício, inclusive, ilegal da medicina. Exatamente. A enfermeira que estava junto com ela, a Arielle, e a Paloma, que seria uma faz tudo ali, auxiliavam ela materialmente ali no momento da cirurgia. Então eles também respondem pelo homicídio, só que homicídio simples e como partícipe. Aí o juiz vai dar uma pena do homicídio simples reduzida de 1/3 de 1/6 a 1/3. O juiz pode reduzir. E o outro funcionário lá, o Marlon, pela ocultação, né, de esconder provas, artigo 347. Todos ajudaram a esconder provas, então eles vão responder por esse delito também. Durante as investigações, vocês constataram que a biomédica estava também fazendo ameaças a algumas pessoas, a algumas testemunhas? Exatamente, né? Nós temos provas já materializadas, com depoimentos, com áudios, né, dela ligando para pessoas que nós ouvimos dentro do inquérito. Olha, para você ver o absurdo. Ela chegava a ligar para as pessoas mandarem mensagens ameaçando elas, disse que iriam processá-la, as pessoas estavam com medo. E esse comportamento dela afastou outras vítimas. É um apelo que a gente faz. Se tem alguém que foi vítima, uma coisa, procure a Polícia Civil. Não tenha medo. Procure lá, procure um médico antes para saber se está tudo ok, porque o procedimento feito era um absurdo, você está correndo risco de vida, né? E procure a Polícia Civil para fazer a denúncia. Não tenha medo. Uma questão que muito se pergunta com relação ao funcionamento da clínica, a Polícia Civil não entra muito nesse mérito ao se falar sobre a fiscalização da vigilância, o inquérito não diz respeito a isso. Exatamente, né? Porque isso é um ato administrativo, a prefeitura que dá esses alvarás ou não. Mas eu sei que eles estavam em cima. Quando tem algum problema, a vigilância pede auxílio pra gente. Entendeu? Em caso de clínica, você não consegue intimar, a pessoa tranca a porta na cara dos fiscais, não deixa. Só que é um procedimento demorado, você tem que abrir um prazo. Eu sei que o procedimento da clínica dela está em andamento para descredenciamento. Ouvindo parentes da Iris, a polícia relatou que ela aproveitou uma promoção de Dia das Mães. Isso causou, assim, uma indignação muito grande na investigação. É complicado, é muito triste. Você vê o relato do marido, né, falando que levou a esposa para um sonho dela. Ela chegou numa quinta-feira, você vê, vem aqui correndo, que é uma promoção de R$18 mil, eu faço por 12, isso numa quinta-feira, já marcando para segunda-feira o procedimento. Aí a questão é, eu não preciso fazer um pré-operatório, nada. Inclusive, né, perguntou se podia, é necessário jejuar, tomar café.
Aí ela falou, não, porque o meu procedimento não é uma cirurgia. E uma das complicações, né, foi que ela aspirou, né, por causa das paradas lá, ela vomitou e expirou a comida. Que ela não poderia, esse tipo de procedimento, você tem que ficar em jejum. Você vê o tamanho do absurdo que ela falava, que ela enganava os seus pacientes. A biomédica conseguiu reverter algumas decisões, alguns pedidos da Polícia Civil na internet, como a questão, com o uso da internet, né? Conseguiu na Justiça reverter essas questões. O que acontece agora? Vai ser pedido novamente a prisão dela, doutor? Exatamente, né? Ela vai, né? Nós estamos indiciando, encaminhando ao Ministério Público, né? Que é o titular da ação penal pública. Então ele vai analisar, vai oferecer, né? No caso, a pronúncia, porque é um crime doloso contra a vida, vai à júri, entendeu? Vai ter um procedimento lá e a gente sempre pede a prisão. Porque esse absurdo, né, foi um fato absurdo, a pena é alta, então a gente vai pedir a prisão preventiva dela. Agora, se o judiciário entender que ela pode ficar livre, que ela não atrapalha investigações, porque é uma pessoa, né, que usa muito as redes sociais, né, ele vai ser a decisão deles. Mas a Polícia Civil irá pedir sim a prisão. O senhor falou em pena, explica pra gente, essas penas somadas podem chegar ao quê? Olha, a pena, né, de homicídio doloso, né, são duas qualificadoras, ela é parte do mínimo de 12 anos a 30 anos. Então o juiz vai fazer essa baliza aí, né, caso entenda que ocorreu esse crime, entre 12 e 30 anos. Teve duas qualificadoras, ele sobe mais para 30. O jeito que ela tratou, o arrependimento, vai ser uma... E o crime de fraude processual prevê uma pena de 3 meses a 2 anos. Entendeu? Que também pode somar. Então, supondo que ela pegue a pena máxima, né? Só teriam 30 mais 2 anos, 32 anos de reclusão. Muito obrigado pela participação ao vivo com a gente aqui no Alterosa Alerta. Ricardo, é um inquérito com 700 páginas, para você ter a ideia da complexidade, 5 meses de investigação. A gente acompanhou toda a coletiva, a gente vai trazer mais detalhes sobre os medicamentos que ela estava utilizando, um anestésico que foi encontrado em grande quantidade no corpo da vítima. O pessoal da perícia explicou um pouco mais essa questão técnica, explicou também sobre um choque hemorrágico por causa das perfurações que a paciente teve, provocando um grande sangramento, e aí também esse excesso de lidocaína, que é um anestésico que não poderia ter sido administrado nessa quantidade na paciente, sem fazer uma relação do peso dessa paciente. A gente vai trazer essas informações numa reportagem completa a respeito desse assunto. Ricardo. Tá certo, Thiago. Obrigado pelas informações, tá? Agradece também ao delegado. A gente, como o Thiago disse, vai trazer uma reportagem completa. O importante é que o inquérito foi concluído, que essa investigação terminou finalmente. Obrigado, Thiago. Boa tarde para você. Pois é, gente, 5 meses de investigação, né? Eu, inclusive, antes de entrar no ar, estava ouvindo um pouco da coletiva de imprensa, ouvi a fala completa do delegado Marcelo, do médico legista que examinou o corpo dessa paciente, e confesso que, mesmo tendo acompanhado o caso da Iris desde o primeiro momento, me surpreendeu muito a quantidade de indícios, de provas materiais e irrefutáveis que a polícia encontrou. A gente não está falando agora de achismo, de acusações que a polícia supõe do que pode ter acontecido. São análises microscópicas feitas no laboratório da Polícia Civil em Belo Horizonte, laudos que demoram a ficarem prontos, né? Por isso que esse inquérito se arrastou aí durante 5 meses e que, de acordo com a Polícia Civil, não deixam nenhuma dúvida, nenhum questionamento do que houve dentro da clínica, de que não era um procedimento estético, de que de fato aconteceu uma cirurgia de grande porte e que isso não poderia acontecer. Que pena que precisou acontecer o caso Iris para algo ser feito em relação a profissionais que não podem realizar procedimentos, mesmo depois de várias denúncias, seguem atuando, né? Que pena que a Iris teve que perder a vida para que algo de concreto acontecesse. Mas que agora, né, com a conclusão do inquérito, com o indiciamento da biomédica, o Ministério Público provavelmente vai pedir que ela volte para trás das grades. Mas, como eu disse, eu lamento muito que uma mulher, uma mãe de família, tenha perdido a vida para que algo acontecesse. Porque foi, sim, uma tragédia anunciada. Muita gente sabia o que estava acontecendo e ninguém fez nada. Infelizmente, uma mulher perdeu a vida e o sangue dela está nas mãos de muita gente que poderia ter evitado que isso acontecesse. Mas é assim que as coisas funcionam, né?